E aí, pessoal, olá, vamos lá. Muito bem, vamos falar sobre multiplicação de números, tá? Os axiomas da multiplicação, as regras de multiplicação, elas são as seguintes: dados os números. Pode ser números quaisquer, tá? Os números x, y e z. Temos o primeiro axioma da multiplicação, que é: existe o número que existe, né? O número 1, tal que x vezes 1 é igual a 1 vezes x, tá? 1 é o elemento neutro da multiplicação. Segundo ponto é o seguinte: x vezes y é igual a y vezes x. Esse aqui é propriedade comutativa da multiplicação. A multiplicação é comutativa, né? Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Terceira, terceiro axioma, terceira propriedade da multiplicação é a seguinte: se eu pegar x vezes y e depois multiplicar por z, isso aqui é a mesma coisa que pegar x e multiplicar por y vezes z, tá? Isso aqui é a propriedade associativa da multiplicação. Ou seja, até agora são as mesmas propriedades da soma, né? Isso aqui é lá na soma, o elemento neutro, ao invés do 1, é o 0, que x mais 0 é igual a x, né? Aqui x vezes 1 é igual a 1 vezes x, eu esqueci de colocar 1 vezes x, que é igual a x, tá? X vezes 1 é igual a 1 vezes x, que é igual a x. Ou seja, 1 é o elemento neutro da multiplicação. Além disso, a gente tem aqui, vamos pegar aqui, temos a lei do corte para multiplicação. Então, se a gente tem o seguinte, ó, se x vezes z é igual a y vezes z, então, e z é diferente de zero, então x é igual a y, tá? Essa é uma propriedade muito importante e que muita gente usa errado, essa propriedade. Depois eu vou dar alguns exemplos de como você pode usar errado essa propriedade aqui. E a quinta, talvez a mais importante, não, importante, tão importante quanto as outras, né? Pelo menos, é a propriedade distributiva. Se você tem, que aí essa propriedade relaciona a multiplicação com a adição. Então, basicamente, x vezes y mais z é igual a x vezes y mais x vezes z. Temos aqui essas propriedades, importantes propriedades, né? Da multiplicação de números, e com ela só com essas propriedades a gente consegue ter um bocado de outras propriedades que são derivadas dessas, que vêm dessas aqui. Então, vamos listar algumas dessas propriedades que vêm desses axiomas, né? Então, estou aqui, propriedades
propriedades adicionais, tá? Adicionais. Que dá para obter partindo só dessas 5 propriedades aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, pegar aqui, deixa eu ver a propriedade, como é que é o número? Vou colocar a propriedade A. Então a gente tem assim, a gente tem o seguinte: x vezes zero é sempre igual a zero. Essa é uma propriedade bem tranquila. A demonstração dela, deixa eu colocar aqui, demonstração é bem tranquila. Bem, a gente sabe que x vezes zero é igual a x vezes quem é zero. Zero é zero mais zero, né? Se eu pegar zero é igual a zero mais zero. Então, isso aqui vai ser igual. Aí eu aplico a propriedade 5 aqui. Aí eu aplico o chamado chuveirinho, né? X vezes zero mais x vezes zero. Então, isso aqui vai ser x vezes zero mais x vezes zero. E, bem, a partir daí, a gente obtém, daí temos que x vezes zero mais x vezes zero é igual a x vezes zero. Esse x vezes zero mais x vezes zero é igual a x vezes zero, né? Então, eu passo esse cara, a gente passa esse cara para esse lado, subtraindo. Então, x vezes zero é igual a x vezes zero menos x vezes zero. E a gente sabe que se eu subtrair um número dele mesmo, isso aqui vai dar zero. Está demonstrado, tá? É bem tranquilo. Então, uma coisa que é muito importante é pensar que a gente sabe que qualquer número multiplicado por zero tem que ser igual a zero, né? Qualquer número multiplicado por um é ele mesmo, e qualquer número multiplicado por zero é igual a zero, tá? Uma outra propriedade interessante, propriedade B, aqui, é a gente notar que quando eu faço menos um vezes x, isso aqui tem que ser igual a menos x, tá? Se eu multiplico menos um por um número x, é o inverso aditivo de x. Uma demonstração simples também. Demonstração. Bem, a gente sabe que x vezes zero, x vezes zero é zero, né? Mas, além disso, zero é 1 mais menos 1. X vezes zero é uma coisa que x vezes 1 mais menos 1, porque 1 mais menos 1, a gente viu que quando eu somo um número negativo, eu estou subtraindo esse número, né? Então, isso aqui é 1 menos 1 que dá zero, né? Então, 1 mais menos 1 é zero, então esse cara aqui é igual a esse. Aí eu posso fazer o chuveirinho aqui, então isso aqui dá x vezes 1 mais x vezes menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a x vezes 1 mais x vezes menos 1. Só que x vezes 1 é x, né? Por causa dessa propriedade aqui. Então,
Isso aqui vai dar x mais x vezes menos um. Só que eu sei dessa propriedade A aqui, que x vezes zero é zero. Então, daí temos que, temos que x mais x vezes menos um é igual a x vezes zero, que é zero, né? Agora é só passar esse cara aqui subtraindo. Então, x vezes menos um é igual a zero menos x. Isso aqui, por definição, é menos x, né? Aí eu mostrei que x vezes menos um é igual a menos x. Mas aí a multiplicação é comutativa. Então, e, portanto, menos um vezes x é igual a menos x. Está demonstrado aqui. Então, de fato, se eu multiplicar um número, um número por menos um, eu vou ter menos esse número, né? Vamos agora para a propriedade C, que é também interessante. Deixa eu abrir aqui. Também é bem interessante. Que ela me diz o seguinte, que menos um vezes menos um é igual a 1. Essa aqui é aquela propriedade que a gente fala que menos vezes menos é igual a mais, né? Ou seja, se eu multiplicar dois números negativos, eu vou ter um número positivo aqui, né? Então, vamos demonstrar. Isso aqui também é simples de demonstrar aqui. Demonstração. Também é bem simples. Bem, basta mostrar o seguinte. Eu posso mostrar a partir desse caso aqui, né? A gente sabe que menos um vezes menos um é igual a menos um, né? Porque a gente sabe que quando eu multiplico menos um por um número qualquer, é menos esse número, né? No caso, menos um. E quem é menos um? Isso aqui é zero menos um, né? E aí a gente viu que quando a gente está subtraindo um número negativo, se eu subtraio um número negativo, é a mesma coisa de somar, né? A gente viu na aula passada, isso aqui dá zero mais um, que é igual a 1. Está demonstrado aqui. Então, a gente viu agora que menos com menos é mais, né? E vamos generalizar isso aqui, essa propriedade D aqui. Se eu tenho menos x vezes menos y, isso aqui vai ser igual a x vezes y. Bem simples também de demonstrar, bem tranquilo. Demonstração. Bem, a gente sabe que menos x é igual a menos um. Tudo errado aqui, peraí, calma. Sabemos que menos x é igual a menos um vezes x e menos y é igual a menos um vezes y. Portanto, vou fazer aqui embaixo. Portanto, a gente tem o seguinte, que menos x vezes menos y é igual a menos um vezes x vezes menos um vezes y. Eu posso trocar a ordem. A multiplicação é associativa, né? Então, posso fazer, posso multiplicar primeiro esse, aí depois esse eu troco a ordem aqui, trocar a ordem, fica menos um vezes menos um
vezes x vezes y. E a gente sabe que menos 1 vezes menos 1 dá 1, né? Isso aqui é 1 vezes x vezes y. E 1 vezes qualquer coisa é a mesma coisa, né? X vezes y. Tá demonstradinho aqui. Então essa é esse é o motivo pelo qual menos vezes menos dá menos, né? Menos vezes menos dá menos. Muito bem. Ah, vou ver aqui. Vamos lá. Que mais a gente tem aqui? Bem, essas são as propriedades mais simples, né? Da, da- na verdade, as propriedades são menos intuitivas, né? Que muita gente costuma errar. Por incrível que pareça, né? Muita gente costuma esquecer isso aqui. Aí tem gente que coloca x vezes zero coloca x. Mas x vezes zero é zero, né? X vezes um é x. E menos um vezes x é menos x. Aliás, uma propriedade interessante que muita gente costuma errar também, costuma não. É a seguinte: eu não sei se eu já coloquei isso em sala, mas vamos lá. Como eu faço x menos y, isso aqui é igual a menos y menos x, né? Ou menos um vezes y menos x. Acho que não é uma propriedade digna de figurar aqui. Aqui eu coloquei D, né? Mas não é. Vou colocar E, tá? É, mas já fazer. A demonstração é bem direta. Demonstração. A gente sabe que menos um vezes. Opa, aqui tá errado, né? Menos um vezes x menos y. Não tá certo. Porque eu disse que estava errado. Tá certo. Menos um vezes y menos x. Deixa eu colocar aqui. Menos y menos x. Isso aqui é igual a menos um vezes y menos x. É aquela coisa, né? Que você. Aí você pode fazer o chuveirinho, né? Menos um vezes y mais menos um vezes menos x. Então vamos lá. Isso aqui é menos um vezes y mais menos x. Que quando eu subtraio y. Quando eu subtraio x é a mesma coisa que somar menos x, né? Então a gente pode fazer agora o chuveirinho aqui. E a gente tem menos um vezes y mais menos um vezes menos x. E isso aqui é igual, eu vou continuar aqui. Menos um vezes y é menos y. E menos um vezes menos x é a mesma coisa que um vezes x. Então fica x, né? E menos y mais x, como a soma é comutativa, né? Que fica x mais menos y, isso aqui é x menos y. Aliás, uma coisa que eu quase ia esquecendo, né? Que muita gente. Se o chuveirinho serve para como eu coloco menos aqui. Serve também quando eu coloco menos. É só. É uma questão só de x vezes y menos e é igual a x vezes y menos x vezes z. Demonstração. Demonstração. Aí você tem, bem, x vezes y menos z é igual a x vezes y mais menos z, né?
Quando eu subtraio z, é uma coisa que eu somar menos z. Aí eu posso aplicar o chuveirinho, a propriedade distributiva, que é x vezes y mais x vezes menos z. Bem, aí é tranquilo. Eu esqueci de. Bem, enfim, vamos continuar. Isso aqui é x vezes y mais x vezes menos z é menos 1 vezes z. Então, isso aqui é x vezes y mais menos 1 vezes x vezes z. Isso aqui vai ser x vezes y menos x z. Está demonstrado, tá? F. Bem, uma coisa que eu esqueci de demonstrar também, né? É que x vezes menos y, que é uma coisa que eu usei aqui, mas é igual a menos x vezes y, que é igual a menos xy. Menos tudo, né? Bem, essa demonstração eu já fiz parte aqui, fiz parte da demonstração, eu já fiz. É só pegar esse menos aqui e desmembrar e colocar na frente e aí eu tenho coloco esse menos aqui, tá? A demonstração fica a cargo coloco aqui, demonstração, faça. É tranquilo. Muito bem. Eu acho que a gente já pode passar para divisão de números. Então, vamos definir a divisão, ou seja, dados dois números, x e y, com y diferente de zero, isso é importante. Definimos x dividido por y igual a z, se somente se x for igual a y vezes z. Como eu não coloco o ponto, é porque é vezes, tá? Vou fazer isso bastante. Y vezes z. Então, se eu tenho z igual a x dividido por y, se eu posso passar esse y para cá multiplicando, né? E ao mesmo tempo, se eu tenho x igual a y vezes z, posso passar esse y dividindo também. Se y for diferente de zero, né? Obviamente. Então, aí a gente tem algumas propriedades até um pouco surpreendentes da divisão. Lembrando que isso aqui é importante, tá? Não existe divisão por zero. Não existe divisão por zero, tá? Não, você não pode dividir nenhum número por zero. Ah, professor, x dividido por zero não é x? Não, não. Não existe, tá? Você não pode dividir um número por zero. Não existe esse número. Não existe um número que seja uma divisão por zero, tá? Então, vamos para algumas propriedades. Propriedades. Eu vou trocar aqui um pouquinho. Uma propriedade importante, chamada de I, números romanos, tá? I é o número romano. 1, né? 1 em romano. Então vamos lá. Essa propriedade aqui, a gente tem. Aliás, deixa eu. Sejam x. Deixa eu. Deixar implícito que toda letra que eu usar aqui numa operação vai representar um número, tá? Então,
Vamos lá. Então eu vou pegar aqui, se eu pego x vezes y sobre z, isso aqui é igual a xy sobre z. Então, vou demonstrar aqui. Demonstração é razoavelmente tranquila. Demonstração. Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar, deixa eu pegar aqui, seja A igual a xy dividido por z e B igual a y dividido por z, tá? Quero que z é diferente de zero, tá? Z é diferente de zero. Mas tudo que tiver embaixo, dividindo aqui, isso aqui é o denominador, tudo que tiver no denominador vai ser diferente de zero automaticamente, tá? Então a gente tem isso aqui, eu defini A igual a xy sobre z e definir B igual a y sobre z. Agora a gente vai. Quais são as consequências disso? Então, se A, eu posso passar esse z multiplicando aqui, né? Então, xy é igual a vezes z. E eu posso passar esse z também multiplicando para cá. Y vai ser igual a b vezes z. Y é igual a b vezes z. Logo, eu posso substituir aqui, ó. Tá vendo que tem um y aqui? Eu substituo y por b vezes z. Então, x vezes b z é igual a z. Mas repara que tem z aqui e z aqui, né? Pela lei do corte aqui, ó. Por essa lei do corte aqui. Cadê a lei do corte? Tá aqui, né? Se z, e z é diferente de zero, né? Então eu posso cortar. Tá multiplicando tudo aqui, tá multiplicando tudo aqui. Z tá multiplicando tudo aqui, Z tá multiplicando tudo aqui. Eu posso cortar aqui e logo isso aqui. E A é igual a X vezes B. Só que quem é A? A é isso aqui. Assim, xy sobre z é igual a x vezes b. Quem é b? Y dividido por z. Pronto. Então, quando eu multiplico, o que essa propriedade me diz? Quando eu multiplicar um número por uma fração, né, por uma divisão, eu multiplico esse número somente pelo que está em cima da fração. Tá bom? Multiplico esse número somente pelo que está em cima. Não multiplico pelo que está embaixo. Não multiplico pelo que está embaixo. Tá? Só pelo que está em cima. Isso quando eu tenho uma fração. Se eu tiver uma adição ou uma subtração, aí eu multiplico pelos dois. Quando eu tenho uma divisão, eu só multiplico pelo de cima. Tá? Isso é importante, isso aí é uma coisa que muita gente tem dúvida. Imagino que muita gente tenha dúvida. Só multiplique pelo de cima. Tá bom? Vamos para a segunda propriedade aqui. Segunda propriedade, que também é uma propriedade bem importante. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer aqui. Vou trocar a letra, tá? A sobre B vezes C sobre D é igual a C dividido por BD. Essa propriedade é bem importante. Basicamente, o que eu estou falando aqui, se eu estou multiplicando duas divisões ou duas frações, né? Eu multiplico os de cima e os de baixo. Coisa mais simples do mundo, né? Mas lembrando que isso aqui só vale para multiplicação de duas frações.
Vamos demonstrar isso aqui. Demonstração. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Agora eu vou. Vamos definir. Vamos definir. Para ficar mais simples, né? Vamos definir x igual a sobre b, y igual a c sobre d, e z vai ser esse cara aqui, ac sobre bd. Eu vou mostrar que z é igual a x vezes y. A gente só precisa, agora só precisa mostrar que z é igual a x vezes y. A gente demonstra esse cara aqui. Então vamos lá. Quais são as consequências dessas definições que a gente fez? Então, A é igual a x vezes b, C é igual a y vezes d, e Z, não, desculpa, e A vezes C é igual a Z vezes BD, tá? Ok, aí eu posso pegar essa equação aqui e substituir A aqui, ou seja, x vezes B aqui, e y vezes D aqui no C. Então vamos fazer isso. Logo, quem é A? XB. Quem é C? YD é igual a Z vezes B vezes D. Aí eu posso é, pegar essa ordem aqui lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então a multiplicação é comutativa, então eu posso mudar a ordem aqui. Então a gente tem que x, y, b, d é igual a z vezes b vezes d. Aí repara que agora a gente pode usar a lei do corte, porque tanto b quanto d, como estão aqui no denominador, eles não podem ser zero. Então b vezes d também não pode ser zero, né? Aí eu devia ter demonstrado isso aqui. Mas enfim, se b e d não são zero, então b vezes d não pode ser zero. Então posso cortar aqui e aqui, e o que implica que o que implica xy igual a z. Ou, como falei, como quem é x, a vezes b, quem é y, c vezes d, quem é z, ac vezes bd. Opa, bd. Está demonstrado. Está demonstrado aqui. Hum, Deixa eu ver se dá para. Que eu não demonstrei que se b aqui, se eu tenho dois números que não são zero, a multiplicação deles também não pode ser zero, né? Não, devia ter mostrado aqui, eu esqueci. Mas acho que dá a pena. De- vamos voltar um pouquinho para demonstrar aqui. Eu vou pegar. Isso aqui vai ser o meu 3. Se A vezes B é igual a zero, então A igual a zero ou B igual a zero. Ou seja, se eu tenho. Se nenhum dos dois. O que eu estou falando aqui? Se eu tenho um produto que dá zero, então um dos dois tem que dar um desses fatores tem que ser zero. Ou seja, se nenhum dos fatores é zero, com certeza o produto não dá zero. Tá? Vou demonstrar aqui rapidinho. Demonstração. Vamos supor
que AB, A vezes B é igual a zero, tá? E vamos supor também que B é diferente de zero. Se B é diferente, basicamente, se B é diferente de zero, eu vou mostrar que A tem que ser zero. Vice-versa, né? Se A é diferente de zero, então B tem que ser zero. Né? Não, vamos primeiro fazer o seguinte. A igual a zero. Se A igual a zero e B igual a zero, ok, né? Ok, dá zero mesmo, ok. Ah, agora, se B é diferente de zero, eu vou mostrar que A é zero, tá? Se B é diferente de zero, então, então A vezes B é igual a A vezes. Desculpa. A B vezes zero, né? A vezes B é igual a zero vezes B. É igual a zero vezes B. Porque zero é zero vezes B, né? E como B é diferente de zero, a gente pode cortar o B. Pode cortar aqui, aqui, e a gente obtém B diferente de zero pela lei do corte. Pela lei do corte, A é igual a zero. Se A é igual a zero, usamos o mesmo procedimento, vocês podem ver aí, o mesmo procedimento, para concluir que B é igual a zero. Está demonstrado. Tá? Então, de fato, se B e D são diferentes de zero, então B vezes D tem que ser diferente de zero. Que para ser zero, um deles tinha que ser igual a zero. E nenhum dos dois é. Tá? Aí, essa demonstração aqui que a gente fez é válida. Muito bem. É, falta mais algumas coisas. Quarto, quarta propriedade. É, deixa eu fazer aqui. A sobre C mais B sobre C é igual a mais B sobre C. Agora a gente aqui a gente já definiu como é que faz multiplicação, né, de frações. Vamos ver como é que faz adição de frações. Então vamos lá. Demonstração. Demonstração. De novo, a gente faz o seguinte: a gente define x igual a sobre c. Deixa eu fazer aqui. Vamos definir. Vamos definir x igual a sobre c, y igual a b sobre c e z igual a mais b sobre c. A gente só precisa, definindo isso, a gente só precisa mostrar que z é igual a x mais y. Tá? Então, vamos lá. Assim, A é igual a x vezes c, y, não, desculpa, b é igual a y vezes c, e a mais b é igual a z vezes c. Mas aí eu vou substituir aqui. A por x vezes c,
B por Y vezes C. Então vamos lá. É, portanto, portanto, a gente tem que xc mais yc é igual a zc. Mas aí, veja, eu tenho c aqui e tenho c aqui, que está multiplicando. Então eu posso colocar ele em evidência, por causa dessa propriedade aqui, ó, da propriedade distributiva. Se eu tenho dois números aqui multiplicando, eu coloco eles em evidência e eu transformo ele numa coisa assim. Vale tanto para o chuveirinho ou o anti-chuveirinho, né? Separar esse C aqui. Então, vamos continuar. Aqui fica x mais y vezes c igual a z vezes c. E como c é diferente de zero, como c é diferente de zero, podemos cortar. Podemos aplicar a lei do corte e concluir que x mais y é igual a z. Ou, equivalentemente, a sobre c, que é x, né? Mais y, que é b sobre c, é igual a mais b sobre c. Tem mais uma propriedade importante, chamar a quinta propriedade. Bem importante essa propriedade. Então a gente tem o seguinte: a vezes c dividido por b vezes c é igual a dividido por b. Então isso aqui é como se fosse uma lei, eu posso cortar esse c. Se eu tenho um número multiplicando tudo que está em cima e o mesmo número multiplicando tudo que está embaixo, posso cortar esse número e preservar isso aqui, tá? Então vamos demonstrar. Demonstração. Faça o mesmo, pegar, vamos definir, mesma estratégia, né? Vamos definir x igual a AC sobre BC e y igual a A sobre B. A gente vai dividir, a gente vai mostrar que x igual a y, basicamente. Assim, deixa eu continuar aqui. A vezes C é igual a x vezes xbc, x vezes b vezes c, e A é igual a y vezes b. Portanto, eu vou substituir. A é y vezes b, então eu tenho y vezes b vezes c é igual a x vezes b vezes c. Aí, de novo, b e c tem que ser não nulo, né? Tem que ser diferente de zero, que tá aqui, né? Se um deles for zero, b vezes c vai ser zero, né? Então b e c tem que ser diferente, b vezes c tem que ser diferente de zero, então eu posso cortar aqui, usar a lei do corte. E usamos a lei do corte para concluir que y é igual a x. Se y tá feio, né? Deixa eu trocar aqui. Y é igual a x. Ou AC, PC igual a A sobre B. Está demonstrado. Aqui está demonstrado também. Pronto. Isso é importante para a nossa próxima propriedade aqui. Porque aqui, essa propriedade nos diz como é que eu somo frações que têm o mesmo número embaixo, o mesmo denominador. Se tiverem denominadores diferentes, aí eu vou
mostrar aqui como é que faz sexta propriedade. A sobre B mais C sobre D. Isso aqui vai ser igual a AD mais BC sobre B vezes D. Então, a ideia é que eu multiplico esse por esse, e embaixo eu multiplico os denominadores. A ideia é essa. Vamos demonstrar isso aqui? Demonstração. A sobre B, eu sei que A sobre B é igual a D sobre B vezes D, por causa dessa propriedade aqui. Eu só troquei o C pelo D, né? Mas é um número não nulo, né? Um número, como ele está aqui, ele não pode ser zero, né? E C sobre D, C sobre D é igual, eu posso multiplicar em cima e embaixo por B, né, também. B vezes C sobre B vezes D. Assim, assim, A sobre B mais C sobre D é igual. Bem, isso aqui é igual a isso, então fica AD sobre BD mais BC sobre BD. E agora sim eu tenho duas frações com o mesmo denominador, com o mesmo número embaixo aqui, que é BD, né? Pai, eu posso somar a parte de cima. AD mais BC sobre BD. Pronto. Está demonstrado aqui. Ok. Ok. Eu acho que é isso. Foi esse o conteúdo. Basicamente, esse foi o conteúdo da aula passada. Então tá aqui. Eu vou mandar também esse PDFzinho para quem me. Para os alunos. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.